Vamos nos colocar de joelho para uma palavra de oração. Grandioso Deus, que habita nos altos céus e que é grande, poderoso e forte, Senhor, para nos enxergar da distância que o Senhor está. Pedimos a Ti, Senhor, que continue nos abençoando, que continue dirigindo os nossos pensamentos, para que não nos esqueçamos, Senhor, do sacrifício do Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E é por essa salvação, Senhor, e por esse amor infindável que o Senhor tem por nós, que estamos aqui, na qualidade de Teus filhos, para honrá-lo, louvar e bendizer o Teu santo nome. Faça-se presente, Senhor, entre nós, neste culto, nessa hora, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, irmãos, agora vamos ter a alegria de ouvir o irmão Roberto Carlos, que vai cantar uma mensagem. Essa é minha história de dor. Morri para este mundo, com Cristo me crucifiquei. Eu já nem sei mais quem sou. Me olho e não me vejo mais. Estranho, mas tudo mudou. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia.
começa uma nova história, deixando o poder pelo amor. A cruz se revelou ali, no dia da morte de Deus. Ele me reaproximou. Sacrifícios já não têm valor. O santo lugar se expôs. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia, começa uma nova história. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Morto de uma vez para o mundo, revivo só pra ti. Da morte do pecado, liberto e justificado. Renasce um novo dia, começa uma nova história. Livre sou, livre sou. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Amém. Deus seja louvado. Ontem, quando o pastor Jonas Pinho me perguntou a respeito do pregador de hoje à noite, eu não tinha muito o que falar do pregador, mas eu falei da seguinte forma: é um estudioso dos livros de espírito de profecia. Aí as palavras do pastor Jonas foi: Deus seja louvado. Ele costuma usar muito isso. Então hoje está aqui o nosso irmão Adolfo, que vai repartir o pão conosco nessa noite. Seja bem-vindo, meu irmão, que Deus abençoe você e continue abençoando o teu ministério. Cumprimento aos irmãos com a boa noite, que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, amém? É uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos da igreja de Vila Matilde, para juntos bendizermos o nome do nosso Senhor pelo culto de adoração que agora prestamos a Ele, né? Agradeço ao irmão Luiz e à esposa pelo convite, né, a mim feito para estar com os irmãos nesta noite, e que seja tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor, amém? Além de agradecer a presença de nossos irmãos de Vila Matilde, queremos também agradecer a você, nosso querido irmão que nos acompanha pela internet, que nesta noite, ao estudarmos a palavra de Deus, todos nós possamos
ser renovados pelo Santo Espírito de Deus. Amém? Queridos, lembro-me que quando estive aqui a última vez, nós estudamos um tema bastante interessante, né? De certa forma, até antigo, já bastante conhecido, mas certamente a palavra se renovou. Eu estive aqui em janeiro, nós estudamos a parábola das 10 virgens e vimos como a mesma aponta inclusive para o movimento adventista e como o mesmo cumpre a profecia bíblica, né? Como nós estamos inseridos na profecia. E lembro-me que foi uma bênção para todos nós, né? Foi bastante interessante o nosso estudo. Para hoje, o tema proposto não é profético. Nós estudaremos também um verso bastante conhecido da Bíblia, mas certamente nesta noite a palavra de Deus se renovará. Amém? Para tanto, abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer mais uma breve oração e rogar a presença do Espírito Santo. Curve a sua cabeça. Santo Deus, eterno Pai, Deus bendito, Deus maravilhoso. Te louvamos, ó Deus, porque reconhecemos que Teu nome é poderoso. Te louvamos, Pai querido, pelo privilégio que é estarmos em Tua casa e podermos, ó Pai, em tão boas circunstâncias, abrir a Tua palavra. Pai querido, por favor, nós te rogamos, guia-nos em nosso estudo e que tudo aqui dito seja a manifestação de Tua vontade e não de ideias humanas. Perdoa-nos, ó Pai, guia-nos neste culto de adoração, nós lhe rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. O texto para a nossa meditação nesta noite está em João, o Evangelho segundo João, lá no capítulo de número 14. Nesta noite, juntos, estudaremos uma resposta dada por Jesus a um discípulo e que, de certa forma, rompe a barreira dos séculos e chega até nós para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Jesus, ao responder um de seus discípulos, nos orientou sobre como viver plenamente a vida de forma a cumprirmos o propósito espiritual que Deus tem para nós. Nós vamos estudar aí os versos 5 e 6 do livro de João, em seu capítulo de número 14. O título de nossa mensagem, ou de nossa meditação para a noite, é Jesus, a nossa solução. A proposta aqui é sintetizar um seminário. Estive no primeiro semestre do ano com os irmãos da igreja de Suzano e lá nós tivemos o privilégio de participar juntos de um seminário intitulado Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Esse sermão é a proposta nossa de sintetizar esse seminário, que foi de 4 encontros. Então, a ideia é a gente resumir esse seminário estudando em uma noite apenas, né, em um estudo só, a definição dada por Jesus, que nos transmite 4 grandes lições. 4 foram os sermões, tá? Mas esta noite tentaremos sintetizar tudo e estudar nesse nosso encontro, tá bom? Acredito que aparecerá para a gente aqui, né? Mas primeiro, leiamos juntos o que está em João capítulo 14, versos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Verso de número 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São fantásticas as respostas dadas por Jesus. Querido irmão, nada do que Jesus disse, nada do que Jesus fez foi por acaso. A história e o ministério de Jesus apontam para um propósito. Tudo que ele fez teve propósito. Tudo que disse havia um propósito para ser dito. Tomé, ele vem até Jesus com a pergunta de que ele não sabia o caminho. Ele pergunta, portanto, a Jesus a respeito apenas de um aspecto da vida. Ou seja, Tomé desejava saber qual caminho deveria seguir, mas a resposta de Jesus é fantástica justamente por mostrar a Tomé e mostrar a nós que Jesus ele se preocupa não apenas com aquilo que lhe perguntam. E essa é uma característica de um verdadeiro missionário. Nós estamos estudando nesse trimestre uma lição que traz para nós justamente o tema da missão e como foram os missionários de Deus ali no período da igreja primitiva, né? Estamos estudando essa semana Paulo. Nesses versos que lemos, nós encontramos uma característica essencial, fundamental para um verdadeiro missionário. Jesus, ele é perguntado a respeito de um aspecto, no entanto, responde não somente o que lhe perguntam, mas aquilo que precisam ouvir. Um missionário de Deus, verdadeiro, ele se preocupa não apenas com aquilo que lhe desejam saber, mas com aquilo que precisam saber. A resposta de Jesus a Tomé abarca, né, todos os aspectos da vida humana. E é isso que nós veremos juntos nesta noite. Por que a resposta de Jesus é completa? Nós veremos juntos nessa noite. Como disse o tema, e ele aparece na tela para a gente, é Jesus, a nossa solução. Deixa eu só ver aqui se vai aparecer. Aqui, Jesus, a nossa solução. O texto que lemos é esse que aparece, João no capítulo 14, versos 5 e 6. Jesus, ao responder a Tomé, ele define a si mesmo. E ele se define com três palavras especiais. A primeira definição dada por Jesus a si mesmo é que ele era o caminho. Tomé perguntou justamente isso: Senhor, qual é o caminho que, como nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós podemos saber o caminho? A primeira definição que Jesus dá, ele personifica o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Na Bíblia, a palavra caminho, ela aparece em diferentes contextos. Eu acho que eu voltei demais aqui. Ok. Na Bíblia, a palavra caminho aparece em diferentes contextos. E nós sabemos, né? À medida que a palavra assume ou aparece em determinado contexto, ela assume diferentes significados. Esses versos que aparecem para a gente na tela são, todos eles apresentam a palavra caminho numa mesma perspectiva. Qual? Caminho na Bíblia, essa palavra pode significar uma estrada, como ela sugere em seu sentido literal. Só que a mesma palavra, metaforicamente apresentada, pode significar um estilo de vida. E é justamente o que aparece nesses textos. No primeiro ali, como a gente vê no livro de Atos, a Bíblia diz que Deus deixou os povos seguirem os seus próprios caminhos. No verso seguinte que aparece para a gente, diz ali: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Todos esses versos sugerem um estilo de vida. Ou seja, caminho na Bíblia pode significar um modo escolhido para se viver, um estilo de vida. Ok?
Olha só, por que é importante dizermos ou apontarmos isso, né? Olha só o que diz a literatura sapiencial da Bíblia, o livro de Provérbios, no capítulo 14. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. O que Jesus queria dizer a Tomé quando disse que ele era o caminho? Ao conhecer Jesus verdadeiramente, Tomé não somente saberia qual estilo de vida que deveria seguir, mas ele entenderia o próprio caminho que trilharia, ou que estava trilhando. Há pouco tempo, para o curso que faço, o estudo História, tivemos que ler um livro, Apologia à História, era o livro, de um autor chamado Mark Bloch. E eu gravei uma frase que achei muito interessante, na qual o autor dizia que a natureza do nosso entendimento, a natureza do entendimento humano, deseja muito menos querer saber do que querer compreender. Ou seja, o que ele sugeria com a frase? Que mais importante do que ter informação é conhecer. Mais importante do que ter a informação é compreendê-la. Ao ouvir de Jesus que ele era o caminho, Tomé não somente saberia o estilo de vida ao qual seguir, mas ele entenderia o porquê seguir aquele estilo de vida. Ensinado por Jesus. Vamos lá. Queridos, por mais incrível que possa parecer, há caminhos aparentemente bons que na verdade desencaminham. E nós veremos aqui alguns exemplos. Vai aparecer para a gente na tela, só que antes eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, aí novamente em Provérbios, novamente aproveitando o que diz a literatura sapiencial, o livro de sabedoria da Bíblia, Provérbios, nós leremos no capítulo 14, o verso de número 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. O verso de número 12 do capítulo 14 do livro de Provérbios. Amém? Todos encontraram? Olha só como diz a palavra de Deus. Há caminho que ao homem parece o que, queridos? Direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A própria Bíblia já aponta para a gente a possibilidade de entrarmos em caminhos aparentemente corretos que nos levam, na verdade, à morte. Aparece na tela para a gente agora um exemplo de um caminho aparentemente bom que pode, na verdade, desencaminhar. Olha só, queridos, vai aparecer para a gente agora aí na tela caminhos que aparentemente são bons, mas que podem desencaminhar. Queridos, essa imagem sugere o que para a gente? Sugere profissões, ou seja, o caminho apontado por ela é o caminho do trabalho. Se perguntasse aos irmãos nesta noite, o caminho do trabalho, ou ser um trabalhador ativo, é algo positivo ou negativo? É um caminho bom ou ruim? Outro dia eu estava no transporte coletivo e um rapaz que estava vendendo alguns doces mostrou para mim uma frase e disse assim, lê essa frase. A frase dizia que todo trabalho é bom, mas ruim é ter que trabalhar. A frase dizia o seguinte, dizia assim, Queridos, muitos compreendem o trabalho como algo ruim, mas a origem do trabalho é a mesma origem humana, o Éden. Foi dado como uma bênção ao ser humano. Mas, querido, por que aparecer ou por que meditar um pouquinho sobre o trabalho enquanto um caminho ou enquanto um modo de vida, um estilo de vida? Porque ele é aparentemente um caminho bom. Se perguntasse talvez a alguns dos irmãos
nesta noite se os irmãos trabalham demais, a resposta quase que automática seria: não, eu não trabalho muito. Mas, querido, eu confesso a você que acreditaria em você se essa resposta fosse confirmada pelos seus familiares. E por que estou dizendo isso? Porque hoje, nessa sociedade consumista na qual vivemos, o trabalho tornou-se ou vem se tornando cada vez mais a maior de nossas prioridades. Enquanto a família cada vez mais é deixada de lado e sofrendo com isso. O caminho do trabalho ele é um caminho bom, mas pode tornar-se ruim se não o colocarmos na nossa escala de prioridades no lugar devido. Um outro caminho aparentemente bom, aparece na tela para a gente. E essa imagem sugere o quê, queridos? Sugere relações afetivas, né? Podemos dizer, ou o caminho do amor, né? O caminho do amor. É um caminho bom ou ruim? Todos em coro responderiam, é um caminho bom. Mas, queridos, ao não conhecer o que seja verdadeiramente o amor, ensinado por Jesus na sua palavra, esse caminho aparentemente bom pode mostrar-se como um caminho ruim. Nós podemos confundir paixão com amor. Aparece na tela para a gente mais um exemplo, né? Essa imagem sugere o que para a gente, queridos? O caminho é um caminho do quê? Do conhecimento ou da intelectualidade, não é? É bom conhecer? É um caminho bom? Sim. Mas, queridos, a irmã White diz assim no livro Fundamentos do Lar Cristão, nesse novo box que a gente tem, né, Mensagens de Esperança. No livro Fundamentos do Lar Cristão, a irmã White diz assim: Deus precisa mais de homens bons do que de homens bondosos, né? O mundo precisa mais de homens bondosos do que intelectuais. Eu vi um livro uma vez intitulado As Paixões Intelectuais. A historiadora que o escreveu analisava o anseio por títulos e por honras humanas que os intelectuais do século XVIII almejavam. Viviam em função disso. Queridos, esse é um caminho aparentemente bom. É importante termos instrução, mas mais do que isso, é importante seguirmos a proposta de Deus para a nossa vida, inclusive intelectual e mental. Percebe? São caminhos bons, mas que podem tornar-se em desastre para a nossa vida, podem prejudicar-nos se não os considerarmos da maneira como devem ser considerados. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, voltando um pouquinho de Provérbios, em Salmos, no capítulo de número 86. Mais uma vez, a palavra de Deus, né, trazendo para nós o que seja o verdadeiro caminho a ser seguido. O qual deve ser a nossa oração em relação ao caminho a seguir. Salmos, capítulo 86, o verso de número 11. Olha só. Jesus, ele disse a Tomé que ele era o caminho. E olha só qual deve ser a nossa oração, como ilustra a palavra de Deus em Salmos, no capítulo 86. Leiamos juntos o verso de número 11, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e assim andarei em tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Olha só, queridos, essa deve ser a nossa oração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Jesus começou dizendo a Tomé: eu sou o caminho. Por quê? Jesus é quem mostra o verdadeiro estilo de vida do qual devemos seguir. É em Jesus que está.
Mas a resposta de Jesus acaba aí, queridos? Não, ele disse que ele era o caminho, mas continuou a responder e disse que era também É assim que continua o texto, não é? Agora nós acompanharemos juntos na tela o que significa Jesus como a verdade. Antes, porém, olha só esse pensamento. Jesus é o caminho porque apresenta-nos o modelo de conduta em todos os aspectos de nossa vida. Seja ele profissional, afetivo, seja mental e intelectual, Jesus é o nosso modelo. Percebe? Ele mostra o verdadeiro caminho. A resposta de Jesus não terminou aí, como falamos. E ele, além de dizer que era o caminho, ele disse que era também a verdade. Olha só, queridos, essa imagem comigo. Essa imagem sugere o que para a gente? Sugere justiça. É o símbolo de qual profissão? É o símbolo e aparece na tela para a gente, é o símbolo do direito, que também sugere o mesmo símbolo, justiça. Olha só o que diz a Bíblia, ainda na literatura sapiencial, lá no livro de Provérbios. Aquele que diz a verdade manifesta o que, queridos? Na Bíblia, a palavra verdade, ela está continuamente ou recorrentemente relacionada à verdade, à justiça. A palavra verdade na Bíblia recorrentemente está relacionada à palavra justiça. Olha só, queridos, ao longo da história da filosofia, foram diferentes as concepções sobre verdade. Num âmbito como o nosso, né, num seio como o nosso, o seio da igreja, ao usarmos determinadas palavras, elas rapidamente são entendidas, porque conhecemos porque conhecemos aquilo que defendemos, temos a mesma fé. Mas é importante a gente notar que não somente nós utilizamos as palavras. Por exemplo, verdade. Na filosofia, o que ela sugere? Ou quais são as concepções filosóficas sobre a verdade? Ao longo da história, foram tomadas diferentes concepções. No início da história da filosofia, foi adotada a concepção grega. A palavra que aparece aí na tela para a gente, aletheia, não sei, acredito que dê para os irmãos verem. Aletheia é uma palavra grega, e é a palavra grega para verdade. O que essa palavra significa? Se a desmembrarmos, o prefixo as traz o sentido de negação. E lete, que é a continuidade da palavra, né, traz o sentido de esquecimento. Ou seja, aletheia significa aquilo que não pode ser esquecido. Para os gregos, a verdade era aquilo que não poderia ser jamais esquecido. Mas não somente isso. Verdade para o grego era aquilo que se apresentava tal como realmente era. Ou seja, a apresentação de algo como realmente ele é o que seja verdade para os gregos. Passou-se o tempo, a filosofia adotou outra concepção, a latina. A palavra verdade em latim é veritas e significa a precisão ou a exatidão de um relato. Então, um relato é verdadeiro ou um conceito é verdade à medida que ele se mostra exato. Para o latino é assim. Mas a filosofia ainda em sua história adotou uma outra concepção, a hebraica, na palavra emuná. Verdade em hebraico é emuná e significa, eu sintetizei ali em apenas uma palavra, confiança, mas verdade para o hebreu é um relato preciso, ou seja, toma emprestada a definição latina, é um relato preciso que transmite, portanto, confiança. Tá certo? Essas são as concepções que a filosofia adotou para a palavra verdade.
por que estou trazendo as concepções filosóficas para o nosso estudo da Bíblia? Para ver se Jesus relaciona-se com elas. Será que Jesus se relaciona com a concepção grega, que diz que verdade é aquilo que não pode ser esquecido? Para essa relação, escolhi o próprio texto que nós meditamos. Jesus disse lá em João capítulo 14, eu sou a verdade. Verdade para o grego é aquilo que não pode ser o quê, queridos? Aquilo que não pode ser esquecido. A história se divide hoje, pelo menos no que diz respeito à interpretação ocidental. A história se divide hoje entre o período antes de Cristo e o depois de. A própria história mostra que Jesus é alguém que não foi esquecido. Portanto, Jesus ele relaciona-se com a concepção grega, sim, não foi esquecido. Ele disse também que as palavras dele não passariam. Queridos, olha só, Jesus se relaciona com a concepção latina, veritas. Será que relaciona-se? Olha só, um texto bíblico para a nossa meditação, né? Veritas é um relato preciso, verdade para o latino é um relato preciso. Jesus disse assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não, porque Jesus apresentou a realidade tal como ela verdadeiramente é. As palavras de Jesus não passaram, portanto ele se relaciona também com a concepção latina. Será que com a emuná também? Olha só o que Jesus disse. Eu vou ler aqui com os irmãos, que está maior, minha visão não alcança lá no fundo. Diz assim, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Isso está lá em João capítulo 18. Jesus dizendo a Pilatos, vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Para o hebreu, verdade é um relato preciso que transmite confiança. Olha só, um outro texto. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Para o hebreu, verdade é um relato preciso que traz consigo uma promessa que gera confiança. Isso é verdade para o hebreu. Olha só, Jesus, ele disse que nasceu para dar testemunho da verdade. Ou seja, a fala de Jesus sempre foi um relato preciso. E o segundo texto diz que a temática da pregação de Jesus era a proximidade do reino de Deus. Ele transmitia uma promessa que gerava esperança ou gerava confiança. Percebe? Jesus relaciona-se com todas as concepções trabalhadas ou estudadas por nós nesses minutos. Mas qual a importância disso, Adolfo? Olha só, analise comigo essa frase. Para qualquer que seja a concepção filosófica sobre a verdade, idealizada por homens, Jesus é a resposta. Amém? Olha só, queridos. Jesus abarca qualquer construção humana, por mais filosófica que seja, no que diz respeito à verdade. Jesus abarca todas elas. Por isso ele disse que ele era a verdade. Percebe, queridos? Mas acaba aí a resposta dada por Jesus a Tomé? Jesus ele disse que era o caminho, aquele que poderia mostrar o verdadeiro estilo de vida a ser seguido. Disse que era a verdade, que abarcaria em sua pessoa qualquer construção humana sobre o que viesse a ser a verdade. Mas ele disse que além dessas duas coisas, ele era também o que, queridos? Ele era a vida, né? Jesus, a vida. Por que Jesus é a vida? Antes de analisarmos o que Jesus disse, ou o que a palavra de Deus quer sugerir quando apresenta Jesus como a vida, o que os homens pensam sobre o que ela seja? Como que o homem define a vida?
Eu preparei para ver com os irmãos um vídeo especial e que será colocado agora para a gente. Só que antes de nossos amigos colocarem, deixa eu só dizer aos irmãos o que acontece no vídeo, o que está acontecendo. Houve, e ainda acredito que passe na TV Cultura, um programa chamado Provocações. Não sei quantos dos irmãos tiveram já a oportunidade de ver. O apresentador do programa faleceu no primeiro semestre desse ano, Antônio Abujanra, né? Ele faleceu agora no primeiro semestre. Nesse programa, ele está entrevistando um filósofo, professor de ética na Universidade de São Paulo. É o Clóvis de Barros Filho. E ele faz algumas perguntas ao Clóvis. Dentre elas, uma em especial. E é o que nós veremos agora na tela juntos. Programa, feito, olha só. Mas eu não fiz. A pergunta que você poderia ter feito e que eu gostaria muito de responder para você, o que é a felicidade? Está feita a pergunta, pode responder. A felicidade é uma pretensão ilusória de converter um instante de alegria em eternidade. A felicidade é aquele instante que você gostaria que durasse um pouco mais, pelo menos. A felicidade é aquele instante que você gostaria que não acabasse tão cedo. A felicidade é aquele instante que você gostaria de repetir. Todo mundo sabe que a felicidade é um lixo. Não enquanto alegria. O lixo da felicidade está na pretensão ilusória. Mas a outra metade dela é linda. É a alegria que você não quer que acabe. Eu, nesse momento, pretenderia eternizar esse instante. Se há lixo na ilusão, não há lixo na alegria que estou sentindo. Agora, para a gente terminar, uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Chekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá bom. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? Tudo bem, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Valeu, querido, obrigado. Ok. Obrigado, meus irmãos, obrigado. Percebe, queridos, a pessoa que está sendo entrevistada, Clóvis de Barros Filho, como disse há pouco, é um professor de ética, filósofo da Universidade de São Paulo. Portanto, uma pessoa culta ou não, queridos? Uma pessoa preparada ou não? Instruída, sim ou não? No entanto, quando lhe é feita uma pergunta simples sobre o que vem a ser a vida, termina ou conclui dizendo
que antes, né, dessa pausa interminável, que o entrevistador chama de Chekhov, né, termina concluindo que a vida é dor e sofrimento, porque não se lembra ter sentido dor antes de nascer e tem a impressão de que não sentirá depois que morrer. Em que a definição de Jesus é melhor do que a de Clóvis? Na verdade, essa é toda a proposta de nossa meditação. Porque ao Jesus definir-se como caminho, definir-se como a verdade e definir-se como a vida, em que a resposta de Jesus é melhor do que a humana? Na tela aparece para a gente o porquê Jesus é a vida, né? Olha só, vai aparecer para a gente agora ali. Jesus é a vida porque, segundo Gênesis, Ele é quem a criou, quem a originou. Vai aparecer para a gente ali. Jesus é a vida porque, além dele ter originado a vida, além dele ter dado o sopro, a capacidade de viver ao ser humano e a todos os animais, ele é a vida porque, além de ter a formado, a originado, ele a mantém. Percebe, queridos? Jesus, ele é a vida porque ele a originou, porque ele a mantém. Será que vai aparecer para a gente ali? Olha só, vai aparecer para a gente, queridos, e aí a gente já poderá... Ok, deixa eu só avançar um pouquinho. Já está chegando para a gente ali. Ok, aí é o vídeo, né? Por que Jesus é a vida? É nesse ponto que estamos. Porque segundo o livro de Salmos, segundo Gênesis, Jesus é o Criador. Amém? Por que Jesus é a vida? Porque além de Criador, diz o próprio livro de Salmos, Ele é quem a mantém. Percebe, queridos? Eu preparei um texto, aparece aí para a gente. Olha só, leia comigo. Está no Fundamentos do Lar Cristão, página 69. A separação de Cristo é o que causa a divisão e a discórdia na família e na... Quando nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos uns dos outros. Querido irmão, querida irmã, eu não sei qual é o problema que você está passando. Não sei nem se passa por algum problema grave e desesperador nestes dias. Pode ser até um problema no âmbito afetivo, como apontamos. Pode ser um problema no âmbito profissional. Pode ser um problema financeiro. Pode ser até uma incredulidade quanto à existência de uma verdade. Pode ser também um drama existencial. Eu não sei o que os irmãos estão passando. E não sei se o seu problema se enquadra nesses que apontamos. Mas uma coisa eu sei e posso afirmar para os irmãos. Essa definição dada por Jesus, a Ele mesmo, é a nossa solução. A máxima doutrina bíblica tem nome, é uma pessoa e chama-se Jesus Cristo. Desde o Gênesis ao Apocalipse, a proposta, qualquer que seja o nosso estudo, é visualizar na pessoa de Jesus a nossa solução. Ele respondeu para Tomé que ele era o caminho, que ele era a verdade e que ele era a vida, porque ele sabia que podia e pode resolver qualquer que sejam os problemas. Essa é a mensagem de Jesus para você nesta noite. E já apresentada desde o Antigo Testamento. Esse verso que é a resposta de Jesus e que aparece no Novo Testamento, já havia aparecido no Antigo. E eu convido os irmãos, é o último texto para nós lermos. Está lá em Provérbios e aparece na tela para a gente, é o nosso último slide. É Provérbios, lá no capítulo 12, se não me engano, verso de número 28. É isso mesmo. Provérbios, capítulo 12, o verso de número 28.
Esse verso é como se fosse João capítulo 14, verso 6, no Antigo Testamento. E os irmãos entenderão juntamente comigo por quê. Olha só, diz a palavra de Deus, Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça está a vida, no caminho da sua carreira não há morte. A palavra vereda, aí como aparece na Bíblia, é um substantivo no hebraico original masculino que significa caminho. Ou seja, se mudássemos a palavra, leríamos no caminho. Há pouco falamos que a palavra verdade, ela está na Bíblia recorrentemente relacionada à palavra justiça. Olha só, o verso diz, na vereda da justiça, ou seja, no caminho da verdade. A palavra no hebraico aqui para a justiça é um sinônimo de verdade. Ou seja, trocando as palavras, no caminho da verdade está a vida. João capítulo 14, verso 6, no Antigo Testamento. Querido irmão, querida irmã, querido jovem, Jesus, ao responder a Tomé, respondia a nós também. E quando nós lemos aqui em João, no capítulo 14, verso 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, na verdade estamos lendo que Jesus é a nossa solução. Que você possa sair daqui nesta noite com esta certeza. E que esta certeza possa guiar a sua vida, de modo a seguir um estilo de vida, como o proposto por Jesus. Queridos, não houve, diz o Espírito de profecia, pessoa mais perseguida nesse planeta do que foi Jesus. Mas eu acredito, sem dúvida, que Jesus foi sim o mais perseguido, mas a pessoa que teve a existência mais feliz nesse planeta. Por que, Adolfo, você diz isso? Porque ele preocupava-se e dedicou a sua vida em servir aos outros. A vida de Jesus foi ser uma bênção. Se nós, assim como Jesus, nos dedicarmos a ser uma bênção para o outro, entenderemos o que Jesus quis dizer quando disse a Tomé que era o caminho, que era a verdade, que era a vida. Não se pode aproveitar a vida plenamente em outro caminho que não seja esse. Amém? Não se pode. O mundo acredita que sim, e pensa estar aproveitando a vida. Mas, querido irmão, querida irmã, é nesse caminho que se aproveita plenamente a vida. É nesse caminho que se conhece a verdade. É nesse caminho que alcançamos a vida eterna. Amém? Ouviremos agora uma mensagem musical especial pelo nosso irmão Roberto Carlos. Ao ele cantar, se você deseja fazer de Jesus seu caminho, sua verdade e o melhor estilo de vida, fazer de Jesus a sua vida, se coloque em pé para juntos orarmos ao Senhor e pedirmos a sua guia. Eis-me aqui, a semana me cansou, estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti,
teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando o meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos meus, e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos meus, e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Amém. Agradecemos ao irmão Roberto Carlos pela mensagem, né, que termina com uma oração pedindo o cumprimento do querer de Deus em nossa vida. Sabe qual é o querer de Deus e que tentou nos transmitir nesta noite? Que nós possamos realmente fazer de Jesus o nosso guia. Possamos fazer de Jesus nosso exemplo de caminho, possamos ter a nossa vida dedicada ao Senhor. Antes de orar, gostaria de agradecer também a nossos irmãos que nos acompanharam nesse culto, a irmã Marisa de Americana, o Walter da Bahia nos acompanhou, temos irmãos que nos acompanham de Recife, de Salvador, Atibaia, Maringá, e além
de irmãos no Brasil, daqueles que nos acompanham na Nigéria, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a nossa gratidão e o nosso desejo de uma boa semana com o nosso Senhor. Amém? Queridos, vamos então orar e agradecer ao nosso Senhor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Te louvamos, Pai querido, porque o Senhor é o nosso caminho, porque o Senhor é a nossa verdade, porque o Senhor é a vida. Pai querido, rogamos-te que nós, em nossa vida, possamos constantemente reconhecer ao Senhor como nosso guia. Ajuda-nos, Senhor, a perceber constantemente nossa pequenez e perceber também o quão grande o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, nesta semana, que honremos o Teu nome pela nossa vida e que possamos juntos nos reunirmos novamente na quarta-feira para agradecer ao Senhor, para render mais um culto de gratidão ao Teu nome. Guia-nos, ó Pai, nesta semana é o que lhe rogamos, conceda-nos o dom do Teu Espírito, nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.